Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu estarei abordando um tema diferente. Estarei citando clubes do futebol mundial que, na minha opinião, são muito subestimados. Então, para esse vídeo eu separei apenas 5 clubes. Obviamente temos outros clubes subestimados, mas para esse vídeo eu resolvi separar apenas 5. Se vocês quiserem, posso fazer uma parte 2 citando outros clubes. Então é isso e vamos começar. Bom, o primeiro clube que eu separei para vocês é o Arsenal, o terceiro maior campeão do campeonato inglês e o recordista de títulos no torneio mais tradicional do mundo, que é a Copa da Inglaterra. E é o terceiro clube com mais taças no total, acima dele somente o United e o Liverpool. É um clube extremamente tradicional, histórico, que desde o início do futebol inglês sempre foi tido como um gigante do país, que dominou o futebol inglês na década de 1930, um clube que quase sempre se manteve no topo, ganhando e conquistando títulos principalmente dentro da Inglaterra, um clube que tem a terceira maior torcida do país, que tem como ídolos lendas do futebol mundial como Thierry Henry, Bergkamp, Vieira, Gilberto Silva e vários órgãos especializados da Inglaterra colocam o Arsenal como o terceiro maior clube do país, mas que muita gente, principalmente aqui no Brasil, subestima demais este clube. Vejo gente colocando o Arsenal abaixo de clubes como Nottingham Forest e Aston Villa, que são clubes que há muito tempo não conquistam títulos de expressão, que frequentemente disputam a Série B do futebol inglês e que têm pouquíssimos títulos nacionais em comparação com o Arsenal, pouquíssima torcida, e são clubes que vivem de lampejos, em apenas 2 fases vitoriosas ao longo de sua história, enquanto o Arsenal quase sempre se manteve no topo. E essa subestimação em torno do Arsenal se dá principalmente pela ausência de um título de Liga dos Campeões, e é um clube com apenas uma taça internacional oficial, que é a Recopa Europeia, que já é um torneio extinto. Então a falta de relevância fora de seu país, sem dúvida, é algo negativo para a história do clube, mas não faz do Arsenal um clube médio ou um clube indigno de entrar num top 3 ou top 4 de maiores clubes do futebol inglês. Então, pela sua relevância nacional, pela sua torcida, pelos ídolos que já teve, pela sua história, pela quantidade de títulos que tem no total, o Arsenal é gigante, mas muito subestimado e merece entrar nesta lista. O segundo que eu separei para vocês é o PSV da Holanda, que é um clube que vejo muitos profissionais da imprensa e algumas outras pessoas com que eu já debati, colocando esse clube como pequeno ou como médio. Acredito eu que, por fazer parte do futebol holandês, que não tem tanta mídia, mas dentro de campo o clube tem uma história espetacular, é um campeão de Liga dos Campeões, já ganhou a Liga Europa da UEFA, é um dos maiores campeões nacionais de seu país, tem uma das maiores torcidas da Holanda e já foi casa de grandes craques, de grandes gênios do futebol mundial, como Romário e Ronaldo Fenômeno, que simplesmente brilharam por lá. Então eu considero sim um clube muito grande, que muitas pessoas o colocam numa prateleira inferior a que realmente ele merece. Então PSV entra na nossa lista. Bom, e o terceiro que eu separei para vocês é a Juventus da Itália, que vejo muita gente dizendo que a Juventus não se compara ao Milan. Vejo algumas pessoas colocando a Juventus abaixo da Inter de Milão, e com todo o respeito ao Internazionale de Milão, que é um clube gigantesco também, não dá para comparar com a Juventus. É a maior vencedora do Campeonato Italiano, da Copa Itália e da Supercopa Itália, e com uma vantagem gigantesca em relação aos seus rivais. A Juventus tem praticamente o dobro de conquistas nacionais de Milan e Inter de Milão. Aí o pessoal fala que a Juventus não tem muita relevância internacional. A Juventus tem simplesmente 11 taças internacionais, é o único clube italiano a ser campeão de todas as competições europeias e internacionais. Então a Juventus tem título na Liga dos Campeões, na Liga Europa, no Mundial, Recopa Europeia, Supercopa da UEFA e a extinta Copa Intertoto da UEFA. Aí falam que a Juventus não tem muito peso na Liga dos Campeões. Chamam de time pipoqueiro, tal e tudo mais.
A Juventus tem simplesmente 9 decisões na Liga dos Campeões. Como é que um clube que chega em 9 finais em um torneio pode ser chamado de sem relevância nesse torneio? Não dá, né, galera? São 9 finais, são 2 títulos. Realmente o aproveitamento é baixo em decisões, mas ainda assim é um clube de chegada com muita tradição no torneio. E para quem não sabe, a Juventus é o clube italiano com mais participações na Liga dos Campeões e o clube italiano com mais vitórias neste torneio. Então a Juventus tem sim muito peso, muita tradição na Liga dos Campeões. É o clube italiano com mais títulos na Liga Europa da UEFA, é bicampeão mundial, então tem muito peso internacional. Lógico que está abaixo do Milan, muito abaixo do Milan, mas não significa que seja um time fraco em âmbito internacional. Aí, em outros fatores, a Juventus esmaga seus concorrentes, é o clube italiano de maior torcida disparadamente. Sozinha a Juventus tem mais torcida que Inter de Milão e Milan juntos. A Juventus foi base da seleção italiana em 3 dos 4 títulos mundiais, ou seja, se a seleção italiana é tetracampeã do mundo, muito disso se deve à Juventus. E a Juventus no total tem 70 taças, 20 taças a mais que o Milan e 28 taças a mais do que a Inter de Milão. E inclusive a FIFA elegeu a Juventus como o maior clube italiano do século XX e o 7º maior clube do futebol mundial no século XX. Então, um clube muito subestimado, é uma instituição gigantesca, na minha opinião, o maior clube do futebol italiano, embora tenha debate com o Milan, mas a Juventus merece entrar nessa lista, um clube muito subestimado. Próximo da lista é o Palmeiras, que é um clube muito hostilizado, principalmente pela ausência de um título mundial, pelos 2 rebaixamentos, pela questão da unificação dos títulos nacionais e também por alguns vexames, principalmente no século XXI, onde sofreu várias goleadas para times pequenos. Então eu vejo que o pessoal mira muito nos defeitos do Palmeiras e esquece de frisar as suas inúmeras qualidades. O Palmeiras, hoje, talvez seja o clube brasileiro com mais tradição na Libertadores, sendo o maior finalista ao lado do São Paulo e o maior vencedor ao lado do São Paulo, do Grêmio e do Santos. Mas, na minha opinião, o Palmeiras é o mais tradicional no geral, porque além dos 3 títulos, ele tem 6 decisões, é o clube com mais participações e com mais vitórias no torneio continental. E além disso, o Palmeiras carrega o recorde de maior campeão do Campeonato Brasileiro e maior campeão nacional. E no Brasil, as ligas nacionais têm um peso muito grande, tendo em vista o alto grau de competitividade que tem no futebol brasileiro, tendo vários clubes grandes com chance de conquistar os títulos nacionais. Então o Palmeiras é o maior campeão da Libertadores e o maior campeão brasileiro. Isso tem muito peso. E além disso, o Palmeiras é o clube brasileiro com mais taças no somatório geral, somando taças nacionais e internacionais. É um clube muito regular, com vários ciclos vitoriosos ao longo de sua história. Foi campeão nos anos 50, foi multicampeão nos anos 60, foi campeão nos anos 70, foi multicampeão nos anos 90, passou por momentos delicados nos anos 2000, mas nos anos 2010 voltou com muita força e até hoje está no topo. E outro algo curioso que chama bastante atenção é o excelente aproveitamento que o Palmeiras tem em confrontos diretos. O Palmeiras tem vantagem no confronto direto contra quase todos os clubes que são tratados como grandes pela imprensa, o famoso G12. Os únicos clubes que têm vantagem contra o Palmeiras em confrontos são São Paulo e o Cruzeiro, e ambos com apenas uma vitória de vantagem para o Palmeiras. Então eu vejo como um clube extremamente subestimado, que muita gente coloca o Palmeiras como um clube fora do top 5 do futebol brasileiro. Vejo gente colocando o Palmeiras como 5º, como 6º maior do Brasil, algo que eu discordo completamente. Para mim, o top 3 é obrigatório para o Palmeiras, é um clube enorme, muito vencedor, muito tradicional e entra na nossa lista. E outro clube subestimado, para mim, é o Cruzeiro, que as pessoas costumam diminuir o Cruzeiro pela ausência de um título mundial, pelos rebaixamentos recentes, pela ausência de título internacional no século XXI, e de repente por ser um clube que não possui tanta mídia, né? Mas o Cruzeiro é um clube muito grande,
gigantesco, é o maior vencedor de 2 competições relevantes, da Supercopa Libertadores, que já é extinta, mas que tinha muito peso, um grande torneio dos anos 90, e é o maior vencedor da Copa do Brasil, tendo derrotado clubes gigantescos em todas as decisões. Então, o Cruzeiro já derrotou em final de Copa do Brasil o Corinthians, 2 vezes o Flamengo, o Grêmio, o Palmeiras e o São Paulo. Só gigante. E o Cruzeiro também tem muito peso na Libertadores, sendo um dos clubes brasileiros com mais participações, com mais vitórias no torneio, além de 4 decisões e 2 títulos. E no Campeonato Brasileiro tem um desempenho muito bom também, já foi campeão brasileiro 4 vezes, 3 vezes na era dos pontos corridos, então é um clube muito vencedor, é um clube constante historicamente, difícil você encontrar manchas na história do Cruzeiro, com exceção da atual, dificilmente você encontra. É um clube com muita história, que inclusive derrotou o poderoso Santos de Pelé nos anos 60, mas que muita gente subestima este clube. Já vi gente colocando o Cruzeiro como o 8º maior clube do Brasil, ou dizendo que o Cruzeiro tem pouco peso internacional, algo que eu discordo completamente. Então, o Cruzeiro merece entrar na nossa lista. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Me voe. Tchau, tchau. Fui!